E aí galera, beleza? Meu nome é Anderson Barbosa, esse daqui é um canal que eu criei há um tempo atrás para fazer dailies vlog, mostrar um pouco da minha vida. Aí depois eu parei, fiquei um tempo fora da internet e agora voltei com a intenção de trazer um pouco do conhecimento que eu tenho sobre a vida. Tenho 31 anos de idade, já passei por poucas e boas, já aprendi bastante sobre como empreender no Brasil, já tive várias empresas e hoje a minha intenção é realmente vir aqui e falar um pouquinho sobre as coisas que eu acredito, sobre o que eu acho, principalmente abordando os temas que estão em alta aí no YouTube ou no Brasil. Então essa é a minha intenção e eu quero dizer para você que chegou aqui nesse vídeo, você é muito bem-vindo, tá? Eu sou uma pessoa que trabalho desde novo, sou uma pessoa trabalhadora, sou uma pessoa esforçada, sempre dei a cara a tapa para a vida e para o mundo e eu tenho certeza que se você chegou aqui nesse vídeo de alguma maneira você deve ter algo do tipo. Eu tenho certeza que você vai acabar se identificando com o vídeo de hoje, que eu vou falar sobre caixa de habilidades. O que é caixa de habilidades, né? Cara, caixa de habilidades é um termo que eu tenho utilizado há bastante tempo. É um termo que eu tenho, depois que eu entendi que eu tinha uma grande caixa de habilidades, uma possibilidade de ter uma grande caixa de habilidades, eu comecei a realmente a entender melhor a importância de ter uma grande caixa de habilidades. E aí esse vídeo aqui, para que ele não fique tão perdido, eu fiz alguns tópicos, eu anotei aqui nessa folha e eu vou seguir esses tópicos. Mas antes eu quero falar o seguinte, se você ainda não é inscrito nesse canal, se você ainda não está inscrito, desce aqui embaixo, se inscreve rapidinho, já ativa as notificações. Se você é uma pessoa que tem vontade de crescer na vida, como eu sou uma pessoa que estou buscando isso, eu tenho vontade, tenho esse interesse, principalmente porque eu senti que isso faz parte de mim. Não por dinheiro, não por ego, mas porque é algo que eu falo, não, é isso que eu quero, é isso que eu estou buscando e cada vez eu estou aprimorando mais. Bom, então deixa seu like também e comenta abaixo principalmente o que tema que você gostaria que eu trouxesse aqui, que tema que você acha relevante, que tema educação financeira, o que for, contabilidade, jurídico, administrativo, ou coisas da vida mesmo, situações que você encara, problemas emocionais, o que for, você pode comentar o que você acha interessante, que tipo de tema que você acha interessante e eu vou me esforçar para trazer a minha visão aqui nessa 1 hora por dia que eu estou dedicando para você. Eu fiz um desafio esse ano de 365 dias, 365 vídeos aqui nesse canal. Então todo dia de manhã eu acordo cedo e uma das primeiras prioridades que eu tenho é tirar essa 1 hora para esse canal aqui, dedicando essa 1 hora a vocês. Então conto com as críticas construtivas, conto com as ideias de vocês para a gente realmente ir aprimorando esse canal. Eu vou tirar 1 hora por dia, 1 hora por dia, 365 horas no ano, vai dar bastante resultado, tenho certeza. E se você acha que faz sentido estar aqui, não deixe de se inscrever. Vamos lá ao assunto então de hoje, sem enrolar, sem perder muito tempo. Caixa de habilidades. Cara, eu uso esse termo já faz bastante tempo e todo mundo que trabalha comigo, eu falo, olha, cara, aprende isso daqui, vai para esse caminho, ó, pega esse caminho aqui, ó, aprende isso daqui vai ter relevância para você. Então, o que é caixa de habilidade? Esse é o primeiro parte do vídeo. O que é caixa de habilidade? Caixa de habilidade é o seguinte, você nasce. Quando você nasce, você não sabe nada. Quando você nasce, você não sabe nada ainda, você não sabe nem falar, você não sabe nem andar. No primeiro ano de vida, você vai ter aprendizado motor, você vai começar a engatinhar, tem pessoas que começam até a andar no primeiro ano, então você desenvolveu uma habilidade, né? Ela estava dentro de você, mas ela foi desenvolvida. Você, através desse desenvolvimento, você deixa de ser uma pessoa que está ali deitada numa cama, simplesmente, e aprende a engatinhar, depois aprende a andar. E essa é uma das primeiras habilidades. Uma das próximas habilidades que o ser humano aprende é falar, né? Ele começa a ouvir os sons e aí a língua começa a falar. Você vê que criança novinha, ela fala errado, aí a mãe, ai que bonitinho e tal. Na verdade a criança está tentando aprender a falar com aquela tonalidade e para isso ela usa a língua. Então é novamente aquela coordenação motora. Então aqui eu estou falando de coordenação motora, mas na verdade a caixa de habilidades ela não está só relacionada a esse tipo de situação. Vamos ampliar já que eu estou falando da questão do bebezinho, vamos considerar com um atleta olímpico, né? Qual que é a caixa motora, a caixa de habilidade do cara? Quanto que ele aprimorou para ir lá dar aqueles saltos de voar lá no ar, aquele duplo twist carpado da Daiane Barbosa, por exemplo. Qual que é a
habilidade dela. A habilidade dela é a coordenação motora. Ela trabalhou muito para isso. Isso virou a carreira dela, né? Agora sim, e você? Qual que é a sua caixa de habilidade? O que você sabe? A caixa de habilidade ela tem relação com o seu conhecimento aplicado sobre determinadas áreas ou circunstâncias. Quanto mais circunstâncias e áreas você tem de conhecimento, maior é a sua caixa de habilidades. Então, a sua caixa de habilidades, ela pode abranger diversas áreas. Eu, desde cedo, eu era uma pessoa que, olha para vocês verem, o meu primeiro emprego, vamos lá, vamos começar no meu primeiro emprego. Eu fui trabalhar numa floricultura, uma flora. Eu trabalhei 1 ano nessa flora, eu trabalhei dos meus 16 aos 17 anos dentro de uma flora. E o que eu aprendi? Qual foram as minhas habilidades desenvolvidas nesse ano? Eu aprendi sobre flores, eu aprendi sobre árvores, eu aprendi a regar as plantas. E aí existia uma possível evolução daquilo ali. Eu tinha a possibilidade de me transformar num jardineiro, olha só, né? Eu via que jardineiros iam ali, inclusive eu via que jardineiros ganhavam muito bem para estar fazendo jardins em casa de pessoas que na época, para mim era algo, nossa, a pessoa mora em condomínio, que legal, que bacana, né? Uma casona, um jardinzão. E esse jardineiro trabalhava para essas pessoas, né? E a jardineiro é um modo de falar, mas você pode também falar paisagista. Então eu poderia aprimorar minha habilidade, ir atrás de uma especialização e deixar de ser somente um cara que estava ali regando as plantinhas para a dona dessa flora, que estava ali ajudando essa mulher a vender essas plantas para me transformar num paisagista. Mas para isso era preciso o quê? Era preciso eu me especializar em paisagismo. Eu precisava aumentar a minha caixa de habilidades. Antes disso, eu tinha experiência profissional ali, trabalhando com os meus pais, tudo, mas essa foi a minha primeira experiência. Depois disso, eu fui trabalhar em outro lugar, e depois eu tive a minha primeira empresa, depois eu tive outras empresas, abri e fechei várias empresas. E atualmente eu tenho alguns negócios que estão dando muito certo, e isso ao longo da vida só foi possível porque a cada tempo eu fui aprimorando a minha caixa de habilidades. A cada tempo eu fui aumentando a minha caixa de habilidades. Então, caixa de habilidades é o que você sabe fazer, é as ferramentas que você tem aqui dentro. Isso é a sua caixa de habilidades. Então, se você olhar ao seu redor, se você reparar no que você fez em relação aos seus estudos, em relação ao seu conhecimento, você vai saber que isso é a sua caixa de habilidades. Agora sim, como desenvolver a sua caixa de habilidades, né? Afinal, todo mundo tem isso de uma forma muito fácil. Antigamente, era relativamente difícil você desenvolver sua caixa de habilidades e geralmente o governo ou até mesmo a ideologia da população era ter uma caixa de habilidades relativamente específica. É igual, por exemplo, você é eletricista, você tem uma caixa de ferramenta de ser eletricista. E o eletricista, ele entende de ser um eletricista. Ele se especializou nisso. Um advogado, ele foi lá, fez faculdade e a habilidade dele está voltada ao departamento jurídico. É isso que ele faz, é isso que ele tem como especialidade. O conhecimento, ele é linear. Cada tipo de conhecimento é uma camada. Então aqui, vamos supor aqui, ó, aqui está o conhecimento sobre jurídico, né? Você já ouviu falar que é bom fazer faculdade de direito, que aí ninguém te passa mais a perna? Isso aí, você está aqui, ó. O conhecimento, ele está aqui, ele é raso. Você ouve falar de alguma coisa, ele é raso. Na medida que você vai aumentando o seu aprendizado sobre aquele determinado assunto, você vai se aprofundando nele, e quanto mais você se aprofunda nele, mais conhecimento você tem e mais especialista você é naquela ferramenta. Então, quando uma pessoa vai para uma faculdade, por exemplo, ela vai se aprofundar razoavelmente naquela ferramenta. Quando uma pessoa, por exemplo, faz uma faculdade de educação física, ela vai entender sobre a educação física, ela vai se aprofundando. Quando que ela acaba a faculdade de educação física, ela não sabe tudo sobre educação física. Ela está ali, ó, no comecinho ainda. Cabe a ela se especializar cada vez mais ou estudar outras habilidades, ir atrás de outras habilidades. Então, como que você desenvolve as suas habilidades, como que você aumenta a sua caixa de habilidade ou aprimora as suas ferramentas?
estudando, aprendendo, absorvendo. E antigamente na escola a gente tinha um conhecimento muito assim. O sistema de ensino no Brasil é muito assim. Ele faz você sair da sua infância, cresce, vira adolescente, tudo assim, ó. Meu, eu preciso fazer um vestibular, eu vou ser isso desde o começo. Eles te ensinam isso. Por quê? Porque o governo precisa que exista mão de obra. Então é uma estratégia. Mas com a evolução das coisas, a evolução da internet, por exemplo, da forma da comunicação humana, com o conhecimento sendo mais acessível, cada vez mais a sua caixa de habilidades não precisa ser tão profunda para que você tenha sucesso na sua vida. Porque você tem o conhecimento na ponta dos seus dedos, na palma da sua mão. Você pode acessar o Google e pegar qualquer tipo de conhecimento assim. Então, hoje é muito fácil você desenvolver sua caixa de habilidades. Existe uma média que você precisa ficar cerca de 6.000 horas em determinada situação, em determinada função, para que você seja considerado alguém que entende, alguém que seja especialista. Então, a caixa de habilidades é desenvolvida com o seu aprendizado investido naquilo que você quer aprender, naquela ferramenta que você quer adquirir, seja ela qual for. E olha só, você tem capacidade para isso, você tem total capacidade para fazer o que você quiser ou aprender o que você quiser. Se você tem intelecto, você está capacitado. Agora, o desenvolvimento, né, a expertise vai vir com as suas horas de trabalho. Agora eu vou falar o seguinte para vocês sobre ferramentas de precisão ou ferramentas gerais. Ou seja, que nem eu estava falando, né? Existe o eletricista, ele tem aquela caixa de ferramenta. A caixa de ferramenta do eletricista vai ter o alicate, vai ter uma fita isolante, vai ter fio, vai ter coisas que servem para aquela carreira, para aquela profissão. Então, se você é eletricista e você só faz isso na sua vida, a sua caixa de habilidade ela tem uma certa precisão. Você se preparou para isso. Vou voltar no exemplo jurídico. Se você é um advogado, você se preparou para isso. Quando você termina a sua faculdade de Direito, você tem possibilidade de fazer pós-graduação, você pode fazer um mestrado, você pode fazer um doutorado. Então, você pode evoluir dentro da sua habilidade e cada vez que você vai se aprofundando na camada do conhecimento e cada vez que o seu conhecimento vai se aprofundando, você vai se transformando num especialista. Chega um momento que não tem outros caras no mercado como você, porque você foi o cara que desceu mais fundo no conhecimento. E isso te transforma num especialista. E pode ter certeza que se você se transformar num especialista em algo, você vai ter reconhecimento por aquilo. Você vai ser bom naquilo. Você provavelmente vai ser o melhor naquilo. Depende de quantas horas você investiu para desenvolver a sua ferramenta específica para aquela área. Porém, uma coisa que eu percebi em comum de grandes empreendedores e de grandes pessoas que ganham muita grana, e não sei se você já ouviu isso, é que nem sempre elas eram tão bem sucedidas na escola, ou nem sempre elas eram tão bem sucedidas. Pô, esse celular fica escorregando, cara, tá osso. Elas nem sempre eram bem sucedidas na escola, nem sempre eram bem sucedidas, nem sempre eram excelentes alunos. Nem sempre elas tiravam notas boas. Então, mas por outro lado, às vezes a pessoa atingiu grande sucesso. Por outro lado, essa pessoa atingiu um sucesso muito grande. Então, o que de fato essas pessoas, como que essas pessoas conseguiram ter esse tipo de sucesso? É porque elas conseguiram ter habilidades que faziam elas ter sucesso. As habilidades que elas adquiriram faziam elas ter sucesso. Então, você pode ser um cara específico numa área, ou você pode ser um cara que não está preocupado em ter um diploma ou trabalhar naquela área por resto da vida. Você pode aprender sobre isso e falar, pô, legal, eu vou trazer isso para minha vida, eu vou absorver isso e isso vai me ajudar na minha vida. Vou pegar aqui, ó, esse conhecimento, agora eu vou mudar a área, vou abrir mão disso daqui que eu aprendi, beleza. Eu vou sair da minha zona de conforto que eu estou ganhando bem aqui, vou começar a aprender uma área nova e vai para outra área. Aí depois que você desenvolve aquela área, você vai para outra área. E cada vez mais você vai aumentando o tamanho da sua caixa de habilidades. Então olha só, existem várias formas de você tocar a sua vida, existem várias formas de você ganhar dinheiro, existem formas de você gerar receita. Mas quando você, como esse canal aqui, como eu tenho trazido experiências para a vida, e como eu venho trazendo essa questão de caixa de habilidades hoje aqui para vocês,
eu quero falar o seguinte para vocês. Eu fui um cara que decidi não ser um cara especialista em nada. Então olha para vocês verem, eu já fui para a faculdade de Direito, eu fui para a faculdade de Administração, eu já fiz curso de Contabilidade, eu já entrei na área de musculação, Educação Física, fiz 2 anos de Educação Física. Eu estudei outras áreas através do YouTube, estudei sobre filosofia, estudei sobre ciências, estudei sobre astronomia, estudei sobre química, eu fui estudando, cara. Eu fui estudando, eu simplesmente cheguei assim, ó, e o pior, eu não me formava, eu só estudava. Eu fiz 2 anos de administração, eu fiz 2 anos e meio de direito, eu fiz contabilidade, eu fui fazendo as coisas que eu achava que era interessante pra mim. E, sinceramente, chegava às vezes um ponto que eu não queria mais me especializar naquilo. Eu perdi um pouco o tesão de ficar me aprofundando. Na minha cabeça, se eu entendesse o suficiente daquela área, já era o suficiente para mim. Eu não estava querendo um diploma, eu estava querendo a habilidade de saber aquilo. E para ser bem sincero com você, eu nem sabia que eu queria isso no começo. Eu simplesmente perdi o tesão das coisas e, não é para mim mais, vai. Fiz direito 2 anos e meio, até minha saída do direito foi por outro motivo, financeiro. Mas a administração, eu fiz 2 anos e eu falei, pô, legal, mas eu não vou mais me aprofundar nessa administração aqui dessa faculdade, não, tá bom. O que eu aprendi, eu vou continuar aprendendo do meu jeito lá, vou continuar praticando. E fui me especializando em diversas situações. E principalmente, o conhecimento que eu adquiri, que é, ao meu ver, a maior base do meu conhecimento, ele veio do conhecimento que eu fui atrás. Livros, eu sempre comprei livros, principalmente livros de vendas. E vendas foi uma grande habilidade que eu aprendi. Eu aprendi também sobre comunicação, eu aprendi a fazer minha voz ir para grave ou ir falar agudo como eu estou falando agora. Eu aprendi muitas coisas, a minha caixa de habilidade foi indo para tudo quanto é canto. E hoje, com 31 anos de idade, alguém fala assim, Anderson, o que você é? Pô, eu sou, não sei, cara, não sei nem como, eu sou empresário eu sou, tá lá eu tenho CNPJ, eu tenho uma empresa, tenho algumas empresas, tenho holding, enfim, eu sou empresário. Mas o que você é de formação? Pô, cara, eu não sou formado. A pessoa olha pra mim e fala assim, nossa, esse cara não é formado. Aí depois, quando a pessoa vai me conhecendo, ela fala assim, não, esse cara não é formado, mas ele tem conhecimento. Esse cara não é formado, mas ele tem uma caixa de habilidade. E aí agora eu vou perguntar pra você, qual é a sua caixa de habilidade? Qual o tamanho da sua caixa de habilidade ou qual que é a sua especialidade nas suas ferramentas? Comenta aqui embaixo, eu quero saber, eu quero conhecer um pouquinho sobre você, tá? Eu tô vindo aqui, tô me expondo, tô falando e eu quero saber sobre você. Comenta aqui embaixo. Agora sim, nem todo mundo sabe usar as ferramentas que tem. Nem todo mundo aplica o uso da ferramenta que tem. Então, às vezes você vai lá atrás de aprender algo, mas depois você pega a ferramenta e joga de canto e nunca mais usa. Nem todo mundo consegue usar as habilidades que tem e muitas vezes você descarta elas. Então, você jogou tempo fora, porque você gastou tempo. Vocês estão vendo que tá saindo essa tarde aqui, eu tô ficando segurando o celular. Me desculpem aí ficar interrompendo o vídeo por causa disso. Vamos ver se agora para. Aí, acho que agora vai parar. Então, qual é a sua caixa de habilidades? No sentido assim, você está usando bem suas habilidades que você aprendeu? A aplicação dessa ferramenta que faz com que você tenha sucesso naquilo que você vai fazer. Se você não sabe usar aquela habilidade que você adquiriu, você vai desperdiçar seu tempo. Você vai jogar fora aquilo que você aprendeu lá atrás. Você perdeu horas aprendendo algo. E aí você simplesmente descarta esse conhecimento. Então, saber usar as ferramentas, né, e colocar ela em prática é muito importante para que você absorva aquele resultado daquilo que você investiu lá atrás, aquele aprendizado. E às vezes realmente é melhor você parar de usar aquela ferramenta porque a ferramenta está desatualizada. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de ferramenta desatualizada, tá? Vamos supor que você sabe escrever numa máquina de escrever e você manja muito daquilo. Máquina de escrever até tem utilidade porque você tem um computador hoje. Vamos mudar. Vamos supor que você utilize um mimeógrafo, né? Aquela máquina de fazer fotocópia. Qual que é a vantagem de você saber uma habilidade dessa hoje? Quase nenhuma. As profissões elas vão
sendo ultrapassadas. A tecnologia chega, então a profissão é ultrapassada. Então existem algumas ferramentas que elas se tornam obsoletas. Você não precisa mais utilizá-las e nem tem mais sentido, porque já existem ferramentas novas, muito mais modernas, que você pode ter acesso. Então eu achei importante comentar sobre isso, porque às vezes tem ferramentas que você não utiliza e tem ferramentas que você... Eu até posso dizer para vocês que a minha linha de raciocínio sobre esse tipo de tópico agora até deu uma fugida. Eu fui olhar o tópico 5, que é o último tópico do vídeo, e agora eu vou falar para vocês o seguinte, sobre essa caixa de ferramentas. Como eu estou fazendo um vídeo de cara limpa aqui, eu não vou editar essa parte, tá? Esse daqui sou eu mesmo, Ander. Eu dei uma escapada no tema 4, mas acho que eu consegui esclarecer basicamente sobre como usar as ferramentas que você aprendeu, né? Você pode jogar ela fora, você pode deixar ela de canto, ou você pode colocar ela em prática, em tudo. Você pode ter várias ferramentas e falar, não, deixa eu pegar esse amontoado de ferramentas e vou fazer alguma coisa com ele. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Agora a transição para o tópico 5, vocês vão entender o que você vai fazer com essas ferramentas e como que eu cheguei aonde eu cheguei utilizando essas ferramentas. Empreendedor é o cara que sabe trabalhar essas ferramentas. O empreendedor não necessariamente ele é bom em tudo. O empreendedor ele contrata pessoas que são melhores que ele em certas habilidades, mas geralmente ele precisa ter uma noção daquilo. Porque quando o profissional chega para ele e fala, olha, é assim, ele vai olhar e falar assim, olha, será que é assim mesmo? Deixa eu ver esses resultados. Ele tem que ter uma noção daquilo. Se ele não tiver noção nenhuma, dificilmente ele vai conseguir evoluir as suas ferramentas. Dificilmente, se ele não tiver noção nenhuma, dificilmente ele vai conseguir... Se ele não tiver noção nenhuma, dificilmente ele vai conseguir coordenar tantas pessoas. Dificilmente ele vai conseguir empreender as situações. Então, o profissional que empreende, quanto maior a sua caixa de habilidade naquilo que ele faz, melhor é a visão dele sobre o negócio. Melhor é a apuração dele dos resultados daquilo que está acontecendo. Então, eu acredito que uma das coisas que me fez eu ser um empresário, ser um empreendedor e relativamente obter sucesso sendo isso, é a minha caixa de habilidades. Eu fui aprendendo sobre diversos temas, aprendi o que eu acredito ser o suficiente, não me especializei em praticamente nada, não virei um especialista, mega especialista, mas por outro lado, eu conheço cada área, conheço quem são os profissionais da área, sei escolher os profissionais da área, sei trazer essas pessoas para perto de mim e somar com elas. Isso é você saber usar a sua caixa de habilidades como um todo, como eu disse no tópico anterior, que é saber usar as ferramentas que você aprendeu. Então eu poderia simplesmente ter descartado a possibilidade de trabalhar com parte jurídica, mas o que eu aprendi na faculdade, o que eu aprendi estudando, me ajuda muito hoje quando eu vou fazer um negócio a ter a visão sobre ele. O que eu aprendi na administração, sinceramente, não foi muito útil, mas provavelmente trouxe, eu sei que trouxe. Hoje, depois, foram 2 anos ali meio que, sinceramente, começo de faculdade de administração, para você que já trabalha com administração, você vai achar meio groselha, entendeu? Mas me trouxe alguma coisa, com certeza. E principalmente o conhecimento que eu me agreguei da internet, que eu fui estudar, de livros que eu fui estudar e trouxe para perto de mim, coloquei aqui dentro da minha cabeça. Os meus conhecimentos como vendedor me dá habilidade para vir falar aqui de uma forma que eu tô aqui vendendo meu peixe para você, tô falando para você que é assim que tem que ser, e aí você acredita se você quiser, né? De repente você não vai acreditar que caixa de habilidade é útil, de repente você nem se importe com isso, mas eu posso estar aqui vendendo para você, e eu fui vendedor por anos. Então isso me facilita aqui, ó, na hora de eu vir aqui falar com você, sem nenhuma vergonha. Eu não tenho vergonha de vir aqui falar com você mais. Por quê? Porque eu era vendedor. Vendedor não pode ter vergonha, vendedor tem que dar cara, não pode ter medo. Olha pra você ver. Então assim, foram todas as habilidades que eu aprendi que me fizeram eu vir aqui. Eu trabalhei 1 ano num programa de rádio, eu dei as caras lá, eu falei, eu quero ter um programa de rádio, fui atrás, tal, aqui, consegui o programa, os caras me deram um programa ao vivo, ninguém, não tinha horário na rádio,
Ninguém queria fazer nada depois das 11 horas, depois das 10 horas da noite. Eu falei, não, eu quero, me dá um horário depois das 10, não tem problema. Me deram um horário das 10 à meia-noite, eu fiz rádio 1 ano. E agora, eu sei fazer o que eu quiser com a minha voz, eu sei fazer bordão, eu sei fazer o que eu quiser. Eu aprimorei a minha forma de me comunicar através disso. Fui pra internet, ó, gravei mais de 300 vídeos, aprendi a editar, olha a minha habilidade, eu sou editor também. Então assim, depois eu me especializei em e-commerce, depois eu me especializei em marketing. Eu sou um especialista em marketing de tráfego orgânico ou pago. Trabalho com ferramentas como Google Ads, como Facebook Ads ou Google AdWords. Eu conheço muitas ferramentas, então assim, é isso que possibilitou eu hoje conseguir ter competência. É isso que me possibilita ter visão e coragem, aí é de cada um, né? Para você ser um empreendedor, você também tem que ter coragem. Então, bom, o vídeo de hoje foi esse. Olha, eu sinceramente senti um pouco de insegurança aqui nos últimos tópicos. Esse é o terceiro vídeo do ano. Esse conhecimento que eu trouxe aqui para vocês hoje é eu, tá? Eu tô sendo eu aqui com vocês. Eu me perdi um pouco nesses 2 últimos tópicos. Eu não estudei isso daqui. Eu acordei agora de pouco, meu café tá aqui. Eu anotei os tópicos aqui. Vocês podem ver, ó, minhas anotações, minha letra. Aqui era meu pedido para vocês se inscreverem, dar like e comentar abaixo o que vocês acharam desse vídeo, aonde eu errei, aonde eu posso melhorar, o que vocês acharam. Vamos compartilhar, tá bom? Comentem aí embaixo. Eu quero saber qual é a sua habilidade, qual que é a sua caixa de habilidade, tá bom? Pessoal, 365 vídeos, dedicando 1 hora por dia aqui pra vocês. Esse foi o terceiro vídeo e amanhã tem outro. Então, contem comigo aqui amanhã, estaremos juntos novamente e um forte abraço.